Bom dia, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aula incrível da nossa Academia BBC. Seja bem-vinda aí, Mônica, meu amigo Delorto, Henrique Menberg, Silmara, Rose. Olha, Rosemary. Aline Peixoto. Então, todos que estão de câmera aberta, citados pelo nome, como deve ser. E o marido da Daiane. E a Mônica Bright. Ó, duas Mônicas na sala. Sala poderosa, né? Então, gente, meu nome é Ângelo Paulino, para quem não me conhece. Falo aqui diretamente de Fortaleza, no Ceará. Eu sei que o sul aí está em frio enorme, né? E aqui nós estamos com todo o calor do universo, né? Então é incrível, né? Esse Brasilzão é impressionante. Nós vamos falar sobre é, o clube de nutrição. Essa primeira parte, gente, funciona meio que como uma HOM para quem já é da Herbalife. A reunião do embaixador é um HOM para quem não é ainda, né? Para quem só está usando os produtos. É, Essa primeira parte, antes da aula em si, que a gente ainda está dando nesse ciclo, serve para quem não é do clube, mas já é da Herbalife, já faz outros negócios, conhecerem. Tá? Então, aproveita. Eu vou até falar com alguns detalhes hoje, me permitam, para consolidar alguns pontos. Eu sei que tem algumas pessoas novas aqui que eu não vi ainda nessa academia, tá? Então, a gente vai explorar nossa missão, tá? A missão nos ajuda a manter o rumo, a ter um foco, a acordar com objetivo, a saber o que tem que ser feito, a focar, fazer o trabalho correto, a ter um número em mente, né? A ter um alvo. E a missão é ajudar 10 mil pessoas em nossa comunidade local a serem mais felizes e mais saudáveis. É um número exato. 10 mil pessoas. É um lugar exato, a comunidade local, tá? Isso é muito importante para esse projeto, tá? A missão tem a ver com o quê? O que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o meu objetivo? Tá? Então, quando se tem a missão, a gente evita distrações. Faz sentido, né? A gente acaba, não, peraí. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, aquele outro negócio. Não, peraí, minha missão vai ajudar a cumprir minha missão? Posso fazer. Não vai ajudar, então é melhor você fazer isso aí. Eu vou fazer o que eu vou continuar fazendo, né? Preciso fazer para cumprir minha missão, tá? Então, missão fala de o quê? A visão, ela fala do como. Como eu vou cumprir a missão, tá? Então, como é que eu vou ajudar 10 mil pessoas da comunidade para serem mais felizes e mais saudáveis? Abrindo 100 clubes de café da manhã saudável. Cada um com 100 clientes. Nos próximos 10 anos. Olha só, a visão é clara, a visão não deixa dúvida. Eu vou trabalhar para abrir 100 clubes, não diretamente eu, meu grupo, minha equipe, até o terceiro nível. Precisa ter 100 clubes, tá? Cada um com 100 clientes, e eu vou então ter cumprido a minha visão, e isso eu me dou o prazo para cumprimento de 10 anos de trabalho, tá? Essa foi a missão e a visão da Claire e do Dan lá no Reino Unido, e eu quero dizer que eles falharam, eles erraram a missão, tá? Porque era para fazer esses 100 clubes em 10 anos, e em 6 anos eles fizeram mais. Voltamos. Voltou. Voltamos. Eu fui falar que eles falharam, perdão, eles não falharam, eles foram mais eficientes do que acharam que seriam, né? Viu como eu fui castigado, Delor, falar que eles falharam? É um sacrilégio dizer que eles falharam, né? Então, gente, que incrível. Não está mais compartilhando a tela, né? Ou está? Está. Eu compartilhei agora. Agora voltou está, Agora agora está. está. Eu que falhei agora. Espera aí. Meu Deus. Fechei. Com a Pronto. internet, Ângelo. Foi a internet. Tá compartilhando sim. Ok. É, Então, vai acabar dando 10 clubes da equipe TAB de primeira linha, quando você cumprir a missão, tá? Isso é incrível, tá? Então, a visão dos clubes de café da manhã, gente, ela tem três partes, ok? Qual é a visão?
Abrir 100 clubes de café da manhã saudável, cada um com 100 clientes em 10 anos, certo? Então, eles colocaram ainda a visão em três partes. Para que aconteça essa multiplicação de clubes, 100 clubes, cada um com 100 clientes, no período de 10 anos, de forma saudável, eles dividiram em três partes. A primeira parte tem a ver com custos e orçamento. O orçamento precisa ser baixo para que o cliente, que pode ser o futuro dono do clube, ele se sinta capaz de ter um clube também daquele, e não algo distante. Então, não pode ser um clube luxuoso, enorme, com coisas muito caras dentro. Precisa ter um custo de instalação baixo. Então, um orçamento aí de 5 mil a 15 mil reais, tá? Um prédio com área razoavelmente pequena, de 45 a 90. O meu, por exemplo, tem 36, ou seja, está fora da faixa, né? Tem 45 metros. Eu fui lá no da Luana achando o meu pequeno, o dela é menor ainda. Então, na verdade, não é de 45 a 90. É de um tamanho que caiba as pessoas ali que você quer a, a, servir e Não, pode isso é verdade. O da Luana tem menos de 40 metros, com ter menos certeza. de 30. É, e cabe Gente, 100 pessoas. e ela hoje está atendendo 120 pessoas. Claro que não vão todas no mesmo dia. Hoje eu tive uma reunião com ela. Hoje ela está com 120, mais de 120 ativos. Ela atendeu 40 hoje. Ela mostrou o mapa, né? Hoje foram 40. Que eu estava falando, vai em média 40%, deve ir de 40 a 50, né, Luana? Ela foi pegar o mapa e disse: realmente vieram 40 hoje, tá? Então, não vão as pessoas todos os dias. E é interessante isso. E não é um problema isso. Na metodologia do Espaço 100, que a gente viveu aí um tempo atrás, a gente tinha que ter 100 acessos servidos todos os dias, não era? Fazia parte. Mas no clube, o conceito é um pouco diferente, tá? Deixa eu terminar o passo um para falar desse conceito. Então, a área. Vamos atualizar aqui? Vamos colocar assim, vamos ser mais democráticos, de 30 a 90, certo? De 30. A gente já viu que funciona com 30 aqui. Eu vou até atualizar esse slide aqui. Vou botar 30 para você também dizer, é só 30, não vou alugar esse. Vai que a localização é muito boa e vai dar super certo. Então, de 30 a 90. Não estou mudando, estou atualizando aqui. Então, o custo mensal de aluguel, de internet, de luz, água, produtos de limpeza, não sei o quê, né? O custo de manutenção mensal, 1.500 a 5.000. Não passe disso. Então, não pegue um ponto lá na avenida principal, na esquina, por exemplo. Gente, pontos de esquina são mais caros que pontos no meio do quarteirão? São, não são? Se de repente o ponto no meio do quarteirão ainda for caro, pega lá no terceiro andar. Pontos no terceiro andar são mais baratos do que pontos no térreo? São, não são? Não tem problema. Se de repente o ponto do terceiro andar ainda está caro, pega na rua de trás. Pontos na rua de trás são mais baratos que na avenida principal? São. E para o clube não tem problema, porque o clube não depende da pessoa passar, ver a placa, entrar. O clube, ele funciona por convite, por agendamento. Quem aqui já foi para um médico lá na Conchinchina, no 15º andar, na sala lá depois que faz 5 curvas? Foi, por quê? Porque você ligou lá, o plano de saúde marcou e disse que era lá e você foi naquele endereço e encontrou, né? Assim, no clube é do mesmo jeito. Você encontra a pessoa, agenda a pessoa, alguém indica a pessoa, agenda a pessoa, dá o endereço e a pessoa vai procurar, certo? Então, o ponto não é tão, a localização assim do ponto em si não é tão importante. O importante é que ela seja perto de academia, escola, supermercado, casas, hospitais, escritórios, local que passe gente, que tenha gente, as pessoas tenham o costume de ir, tá? Segundo ponto da visão, é o modelo de consumo diário. As pessoas consomem os produtos todos os dias, mesmo quando não vão ao clube. Essa é a diferença. Então, quando você tiver um clube com 100 pessoas, vão 40 tomar lá e 60 estão tomando em casa, certo? Então, as pessoas estão tomando, comendo os produtos todos os dias. Os clientes se tornam sócios do clube. Na associação tem a pesagem diária, o Fiber Imune, o chá e o shake.
Tem a sessão de coaching, importantíssima, e tem o exame lá do diário de alimentação, e a pessoa pode e deve e compra produtos para usar em casa. E o terceiro ponto, e eu vou falar de algumas coisas interessantes nesse terceiro ponto. O terceiro ponto é que o clube é um campo de treinamento para desenvolver novos coaches em treinamento, né? E proprietários de clubes. Olha só. O terceiro ponto é que o clube é um ponto de treinamento, tá? Aí o que é que ele fala? Que o clube tem capacidade para 100, que 40% vão diariamente, que são 40 visitas em média. E se presta um serviço de classe nível internacional. O que é que isso tem a ver com o campo de treinamento? Entendeu, Mônica? Ele fala, o terceiro ponto é o campo de treinamento. Aí fala da capacidade de atendimento. O que é que isso tem a ver com o campo de treinamento? O que isso tem a ver com o campo de treinamento é que você vai atender 100 pessoas, mas não vai atender sozinho. Você vai atender 100 pessoas, mas vai ter uma equipe de coaches trabalhando com você. Você vai ter uma equipe de coaches sendo preparados para abrir seus próprios clubes. Então, achei muito interessante essas coisas estarem no ponto 3, tá? E a meta ser 100 associados, que vamos ver aqui no próximo slide. A trajetória profissional dos clubes tem alguns pontos importantes. Números mágicos. O clube, na sua maturidade, ele vai produzir 20 mil pontos de volume, lá em Londres. Vai variar de cidade para cidade, de país para país. Mesmo no Brasil, pode ter uma realidade em São Paulo, em alguns bairros, pode ter outra realidade lá no Acre, em outros bairros, certo? Não tem problema. Se de repente, no seu clube, na sua cidade, na sua realidade, um clube na maturidade produz 10 mil pontos, é só você multiplicar por 2 a quantidade de clubes que tem aqui no exemplo. Lá em Londres, na realidade deles, cada cliente consome em média 200 pontos de volume por mês. Se no seu clube for 100 pontos de volume por mês, não tem problema. Multiplica por 2 aqui, certo? O importante é você saber a produção do clube e saber, então, com quantos clubes você precisa para estar em cada nível, certo? A ideia essa ressalva é só sobre isso, tá? Então, são 100 associações ativas, 3 supervisores ativos, sócio júnior, né, por clube, sendo que são 9 coaches em treinamento, cada sócio júnior com 3 coaches em treinamento, e vai dar um total de 12 a 13 supervisores aproximadamente. Então, com um clube, nessas condições, você vai ser membro da equipe nacional de expansão global, faturando de 12 a 15 mil reais, com 2 clubes, membro da equipe Get Plus, faturando de 30 a 48 mil, com 33 supervisores, aproximadamente, tá? Com 4 clubes, você vai ser membro da equipe nacional de milionários, faturando de 48 a 90 com 53 supervisores. Com 7 clubes de 90 a 120 mil, membro da equipe Milionário Plus, com aproximadamente 100 supervisores. E com 10 clubes, gente, acima de 120 mil reais, aproximadamente 133 supervisores. E os números mágicos, são 12 meses de trabalho por 10 anos. E eu faço a pergunta: quem aqui na vida já trabalhou 10 anos em alguma coisa? Todo mundo, com certeza, né? Todo mundo, com certeza. Quem desses 10 anos já chegou a atingir o ganho de 120 mil reais no único mês? Né? Então, vale a pena, ainda que levem 10 anos a gente fazendo isso do jeito que é para fazer, para realmente mudar a vida de muita gente, dar oportunidade para muitas pessoas, transformar talvez uma comunidade inteira e ainda estar feliz por ter construído algo de muito valor. Então, são 3 planos de 90 dias por ano, 3 a 5 clientes novos por semana, 3, eu vou falar na aula, então eu falo com mais detalhes na aula. Precisa movimentar as pessoas através do caminho do clube, que eu vou mostrar no próximo slide, se conectar à estrutura e treinamento, estamos aqui hoje, não perca uma aula, tá? Cada aula enriquece muito e a gente aprende bastante. E a gente deve o quê? Em todo momento buscar novos donos de clube, tá? Então o caminho do clube é esse, gente. A pessoa começa com um convite, pode ser seu, pode ser de alguém satisfeito que convidou também, para uma avaliação.
da avaliação, inicia-se um plano Herbalife. Do plano, faz o acompanhamento. Acompanhamento, a revisão das 2 semanas. Então, a reunião de embaixador. Então, ele toma a decisão. Precisa dos 2 corações. Então, vai para o Quick Start. Tem os 2 corações, se torna distribuidor. Acumula mais corações, se torna supervisor, participando da academia, etc. Tá? Então, é o caminho que qualifica supervisores, gente, qualifica supervisores e faz novos donos de clube. Se comprometa por 2 anos para aprender o sistema. Não quer dizer que é 2 anos sem fazer nada. São 2 anos para aprender, porque são muitas facetas, né? Tem muitos detalhes que a gente vai aprender mesmo fazendo e vai ter dúvida na hora da dúvida, tá? E é aí que é importante estar em um sistema, tá? São os tópicos da academia. Hoje nós vamos ter o tema 9, que é coaching em treinamento. E é importante, gente, a certificação e padronização. Não inventa, não cria atalhos. Cada coisa tem uma razão de ser, tudo foi pensado, tudo já foi testado e aprovado. Eles passaram anos resolvendo, criando os scripts, resolvendo alguns problemas, tá? É, o Henrique está mostrando a carteira de identidade dele. Está aprovado, Henrique. Motorista, né? Ai, não, ele estava fazendo alguma validação. Ficou gravado, cancela a gravação. Então, gente, não muda nada, tá? Confia, acredita. Então, o tema 9 é coach em treinamento. Vou mostrar para vocês agora a escada profissional dos clubes. No clube, a gente tem 5 níveis, tá? O nível 1 é membro do clube, que é o cliente, o associado. 2, eu tenho coach em treinamento, que é a pessoa que foi para a reunião do embaixador e escolhe se ele quer ganhos em tempo parcial ou tempo integral. Depois ele pode se tornar parceiro júnior. E o parceiro júnior é o dono do clube em processo de treinamento. Ele vai criar um clube, um mini clube dentro do teu clube, tá? Depois, dono do clube, onde ele se torna, então, vai abrir o clube dele. E tem um quinto nível, que é o multiplicador de clubes. É aquela pessoa que é dono de clube, mas ele entende a missão. O que estava acontecendo antes deles criarem esse quinto nível, que não existiu sempre, é que algumas pessoas estavam abrindo o clube e pronto. Estavam cuidando do seu clube. E, gente, qual é a missão? Ajudar 10 mil pessoas, né? Então, eu não vou cumprir a minha missão, se eu não multiplicar os clubes, porque são 100 clubes com 100 pessoas para eu ter cumprido a missão. Então, o multiplicador de clubes é o quê? Um nível extra que vai ter cuidados extras e eventos extras e um processo extra para que ele, então, esteja sendo alimentado a cumprir sua missão, tá? Então, são 2 anos de aprendizagem, construindo relacionamentos e fomentando o potencial das pessoas, tá? Então, nós temos o programa de treinamento para coach em treinamento. Gente, é fantástico esse programa de treinamento. Nós temos 20 habilidades que são desenvolvidas para que o coach esteja pronto, tá? E ele tem um período de até 3 meses para concluir essas 20 habilidades, tá? Então, você, dono do clube, deve se tornar mestre no processo do nosso fundador, que é o fale, mostre, tente, faça. O Mark Hughes, ele ensinou muito esse processo e ele acontece dentro do clube. A gente fala, a gente mostra com exemplo, a gente então encoraja o coach em treinamento a fazer, é o tente, e então depois ele está apto para fazer por si só, já está independente, seguro e já está pronto até para ensinar. Então, fale, mostre, tente, faça. Aqui, gente, a gente vai ter processo de correção, a gente vai ter processo de correção, né, de instrução, de ensino, tá? E a ideia é que cada coach em treinamento seja autônomo, tá? Então, ele vai ganhar habilidades, conhecimento e confiança e conseguir os 10 primeiros clientes o mais rápido possível, de preferência no primeiro mês, tá? Mas, como está no processo de aprendizado e as pessoas têm velocidades diferentes e precisamos respeitá-los, certo? É, A gente deve ser sensível em relação às condições de cada um.
Então, ele vai ganhar dinheiro, e a gente deve fazer o acompanhamento dos ganhos, e tem planilha para isso. E definir o quê? Os padrões do clube. O clube precisa prestar um serviço de classe mundial e disso a gente não abre mão. Vamos falar sobre isso. E muito reconhecimento. Gente, reconhecimento em tudo. A gente toca a sineta quando a conclusão de cada uma dessas etapas aqui na folhinha do programa de coaching e treinamento, das 20 habilidades. Cada quadradinho desse aqui é uma habilidade, é um ponto a considerar para o acompanhamento de cada uma das habilidades que ele vai desenvolvendo. Então, cada uma dessas coisas a gente toca a sineta, a gente comemora. Ah, o Pedro aprendeu a fazer os 11 passos. O Pedro aprendeu a fazer a indução das 2 semanas. O Pedro aprendeu a dizer o horário de funcionamento do clube. Né? E aí, é, a gente vai comemorando, tá? Então, requerimentos mínimos. O coach de treinamento ele precisa poder prestar, no mínimo, um turno por semana. Um turno do clube é o horário de 7 às 11 da manhã, por exemplo. Aí você vê qual é o horário de funcionamento do seu clube. Ou 2 meios turnos, que aí são 2 horas num dia, 2 horas em outro dia. Isso é o mínimo, não quer dizer que tem que ser só um turno. Se ele trabalha, ele tem uma agenda muito, 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 muito lotada e só tem isso para oferecer, ótimo. Isso já vai ser o começo. E conforme ele vai ganhando dinheiro e ele vai tendo corações, indicações, pessoas usando os produtos, né, clientes dentro do clube, que ele vai ganhando mais dinheiro, ele pode então abrir mão de outras atividades para poder dedicar mais tempo ao clube. E aí ele pode aumentar a quantidade de horas até que um dia ele possa trabalhar em tempo integral no clube, tá? Então ele precisa se conectar às academias dos clubes semanais, aí isso é condição sine qua non, porque sem as academias aqui não vai ter aprendizagem, conhecimento, crescimento, segurança, não é verdade? E, além o coach de treinamento, ele continua sendo cliente, tá, gente? Isso é uma condição muito importante. Ele precisa continuar tendo a cartela dele ativa, ele precisa continuar vindo o mínimo de 3 vezes por semana ao clube. Uma para trabalhar, é o mínimo. E duas, como cliente. Nessa que ele vem trabalhar, ele consome os produtos e consome uma cartelinha dele. E as outras 2 vezes ele vem tomar o produto como cliente, senta na área 7 do mesmo jeito, tá? É feito todo o processo de cliente, que ele continua sendo cliente, tá? Até o dia que ele se tornar parceiro júnior, que aí ele vai ter os clientes dele. E já está se preparando para abrir o clube dele, tá? Então ele continua tendo a cartela. Se não tiver os corações suficientes, ele compra a cartela. Mas a ideia é o quê? É que ele tenha corações. O parceiro júnior que não tiver corações, 3 para ganhar 10 dias e 5 para ganhar 30 dias, ele não está fazendo o serviço corretamente, né? Então tem que ser bem aproveitado o dia de trabalho dele no clube e quando ele estiver fora também, chamando família, amigos e conhecidos e etc., para trazer pessoas para o clube para serem clientes dele e ele ganhar os corações e não precisar pagar a cartela, tá certo? Então, os coaches de treinamento fazem suas próprias avaliações de bem-estar. Isso é muito importante. O coach de treinamento não vai ter o dono do clube como seu funcionário, não. Digamos que o Delorto é coach em treinamento e ele trabalha na segunda-feira. Aí ele diz: Ângelo, cara, tu não tem noção. Agendei 4 pessoas na quarta-feira, cara. Tu sabe que eu não posso ir na quarta, então tu faz a avaliação dos 4 aí, bicho. Aí eu, ô Delorto, onde é que tá escrito que eu sou teu funcionário? Agende para segunda-feira, ou então venha na quarta. Tu vai ganhar. Não é assim. Não imagina a bagunça que ficaria se todos os coaches ficassem agendando, entendeu? Para outra pessoa atender. Não pode. Se você disser, eu só tenho um turno para trabalhar, você vai ter a responsabilidade de marcar, fazer aqueles agendamentos para o horário que você vai estar trabalhando. Quem está trabalhando é você para você. Entendeu? Então, isso é muito importante, tá? Os coaches fazem suas próprias avaliações e suas reavaliações e os 10 dias e tudo que é agendado no clube, o coach em treinamento deve agendar para ele no horário dele, tá? Então, avaliações e revisões, ele que faz. Então,
A ativação do coach, gente, é um processo maravilhoso. É um processo lindíssimo. Nós não podemos abrir mão. Não é só a pessoa ir para a reunião de embaixador, dizer eu quero ser um coach de treinamentos, depois vem amanhã e pronto. Tem o processo de ativação. Ativar é pôr em movimento. Existe lá os scripts, tá, da ativação, tem todo o material da ativação. Você vai ter uma conversa, é uma sessão de coach. Na área 7 a gente não faz o coach com o cliente, na ativação a gente faz o coach com o coach, em treinamento, tá? É, e aí a gente vai se conectar. Peloto, quais são teus objetivos? Por que é que você quer ser um coach em treinamento? Entendeu? Quanto você pensa em ganhar, quanto você pensa. Aí começa aquela conversa para puxar lá de dentro do Delorto o porquê, certo? O quanto. Então você vai pegar esses pontos, a emoção, precisa pegar a emoção do Delorto. O processo de ativação do coach de treinamento leva em torno de 2 horas. Então, normalmente a gente agenda fora do horário de atendimento do clube, porque deve ser um processo bem feito, tá? Deve ser um processo que puxe o emocional e o lógico, mas mais o emocional, né? Porque é o emocional que faz a gente agir, né? Quem aqui já sabia que tinha que fazer alguma coisa e não fez, mas quando tava com aquela emoção forte, quer saber, eu vou fazer agora, foi e fez, né? Então, o processo de ativação é para trazer essa força interior, tá? Então, vai estabelecer as pautas para ser um coach. A gente vai dizer, olha, coach é assim, tem essas obrigações aqui, tá? Tem que cumprir isso aqui. Aí você vai tá tudo no script, tá, gente? Tem que dar um turno, precisa ter a cartela ativa, tem que marcar para o seu horário, entendeu? Tem que vir 3 vezes por semana. Então você vai definir tudo aquilo. Aqui não é a casa da mãe Joana, tem que atender bem o cliente, não pode fofocar, não pode destratar ninguém e não sei o quê, entendeu? Aí vai. Então você vai ajudar eles a se converterem em coaches em treinamento independentes o mais rápido possível. O que é independente? Faz sem mim, entendeu? Mas, gente, primeiro você faz, diz, presta atenção, entendeu? Aí você mostra a folhinha das 20 habilidades, tem a pasta dele, você prepara a pasta dele com todo o material, tá? E diz, olha, tem essas 20 habilidades aqui que nós vamos treinar. Agora presta atenção, Delu. Eu não vou ficar indo atrás de você. Você tem que vir atrás de mim. Gente, no clube tudo é self-service. Tudo aquilo que você colocar que não for self-service, você vai se complicar e limitar o seu crescimento. Entendeu? Então, Delorto, depois vai dizer: eu estou aqui há tanto tempo, você não me ensinou ainda isso. Sabe? Vai ficar fazendo biquinho. Você não me ensinou isso. Peraí, você está com a folha de 200 habilidades? Estou. Você sabe as coisas que está faltando para você? Porque imagina, tu está com 13 dentro. Vai lembrar do Delorto, do que ele não fez a indução das 2 semanas? Não, você tem que pegar cada quadradinho desse e dizer: Ângelo, hoje eu quero aprender isso. Você chega e você diz para mim: eu quero isso. Entendeu? Aí eu digo, vem cá, vamos fazer aqui o processo de indução das 2 semanas. Entendeu? Certo? Aí a responsabilidade dele é preencher todos os quadrinhos. Deve ser algo proativo, tá? E coloque dinheiro nos seus bolsos. Como, gente? Vai agendar as avaliações, vai fazer as vendas e tal, tá? Para que vai fazer as festas, festa shake, que é as festas de amostras, tá? As apresentações com degustação para que venda produtos para que ele ganhe dinheiro, tá? E o caminho do clube é esse. Qual é o objetivo do coach de treinamento? Chegar a supervisor o mais rápido possível. Coloque isso como meta também. Vamos trabalhar para que isso aconteça até no máximo 3 meses. Vamos começar agora a sua qualificação. Até porque o coach de treinamento tem que ter produto, sim ou sim, gente? Gente, eu estava fazendo levantamento mínimo para a pessoa ter um clube em funcionamento. Não tem como ser menos de 2.000 pontos de volume. Então, se você vai abrir o clube para funcionar, não tem como ser menos de 2.000 pontos de volume, né? Para ter todas as coisas para atender e mais uma amostra pequena, sem um estoque muito grande de coisas para vender. Não tem como. E o coach de treinamento, com menos de 500 pontos, ele não vai ter muita opção. E ele não pode pedir produto emprestado, né? Ele precisa ter os produtos. Então, para ter uma amostra ali de poucos produtos, né?
500 pontos é quase nada. E outra coisa, por que que é interessante a gente indicar 500 ou 1.000, que seria o ideal, que é a compra inteligente? Porque ele vai ter mais desconto, tendo mais desconto tem mais lucro. E a gente não quer que ele ganhe dinheiro, que ele tenha uma boa história para contar. Eu gosto de indicar 1.000 pontos porque aumenta o lucro dele. E ele vai ter uma variedade maior de produtos para poder vender e assim ganhar mais dinheiro, tá? E usar mais barato também. Claro, claro que vai da condição dele, mas hoje o Brasil tem tanta facilidade para a pessoa poder até parcelar, né, e tal. Então, se ele vai trabalhar mesmo, vale muito a pena, né? Então, qual a diferença entre uma ativação fraca e uma ativação forte? Na ativação, gente, tem uma hora que a gente fala para o cliente pegar os contatos e agendar as avaliações. Nessa sessão de ativação, que dura umas 2 horas, tem a hora que a gente vai dizer: vamos agora mandar mensagem para os seus amigos, familiares, aquelas pessoas que gostam de você, para marcar as avaliações para o seu treinamento. Ele não precisa treinar, tem que marcar, vai treinar para ele aprender, né? Ativação forte tem de 5 a 10 avaliações marcadas, agendadas. Avaliação fraca não tem avaliações agendadas. Então você vai saber a força da ativação que você fez com o coach de treinamento pela quantidade de avaliações que você conseguiu marcar com ele ali, tá? E eu já fiz, gente, a ativação que, não, depois eu faço, não sei o quê, nananã, pessoa, não deu nada. O coach também não deu em nada, né? E aquele que conseguiu marcar, que estava com garra e tal, foi para frente, tá? Então, realmente faz sentido isso aqui. Então, quais as ferramentas que a gente precisa? 1 a 2 horas agendadas. Gente, 1 hora é muito pouco. O checklist, que está aqui, essa folhinha aqui do checklist. O novo coach precisa trazer o telefone. Por quê? Porque ele já vai agendar, certo? E a agenda para marcar o dia e horário, tá? Então, a conexão, as perguntas. Ô, Menberg, por que você quer se tornar um coach em treinamento? Sandra, quantas horas por semana você tem disponível para desenvolver o seu negócio na Herbalife? Hã? Aline, quanto dinheiro você gostaria de ganhar por mês? Tanto. Qual é o seu objetivo de curto e longo prazo? Ah, de curto prazo eu gostaria de tanto, mas de longo, de tanto. Ah, tá certo. Ok? E então, você vai falar, ó, você vai continuar com a experiência de cliente, e deve continuar acumulando corações, tá? Ponto 2 aqui, tá? Que a gente vai falar das regras, vai falar das responsabilidades, vai falar do que ele precisa fazer. Já falei de tudo isso aqui, tá? E isso aqui é importantíssimo. Tá? Olha, eu vou desenhar com você e depois que eu terminar de desenhar com você, você precisa desenhar para mim, para você mostrar que você entendeu, certo, Mônica? Durante esses 3 meses, você deve ter 10 clientes ativos aqui, de preferência por mês. Então, a cada mês a gente faz essa lista, tá? Porque sua meta não é 3 por semana, você vai ter 3 por semana, tá? Então, a cada mês você vai fazer isso aqui, tá? 10, você vai colocar e a gente vai preencher os nomes dos 10 aqui, beleza? Nesses quadradinhos, tá vendo aqui em cima? Ok. E nós vamos, durante os 3 meses, construir pelo menos 3 coaches que vão ser coaches em treinamento também com você, ok? Então, você aqui em cima, com 10. Gente, essa aqui é a imagem correta, é essa bolinha aqui, grande, com 10 bolinhas pequenas aqui, certo? Eu acabei não conseguindo fazer, tá? Mas é essa bola grande, com 10 bolinhas pequenas ao redor, que simbolizam os 10 clientes, certo? Quando a gente desenha mesmo, faz o desenho, eu coloco a bola dele, que simboliza ele, e faço 10 bolinhas pequenas aqui ao redor, simbolizando que ele precisa ter 10 clientes ativos, certo? E mais 3 coaches em treinamento. Então, nós vamos colocar aqui os nomes dos coaches conforme eles forem aparecendo, certo, Mônica? Pedro, você consegue agora fazer esse desenho para mim, me explicando o que é que precisa acontecer? Aí ele, eu consigo sim. Aqui sou eu e eu preciso ter 10 clientes ativos. Ele desenha as 10 bolinhas ao redor. E durante os 3 meses eu preciso ter 3 coaches em treinamento. Ok, Pedro, muito bem. Você entendeu tudo, certo, gente? Então isso é muito importante porque vai ter o quê? Clareza, visão. Ele vai saber exatamente
o que precisa fazer. Então, pedido de ajuda, tá? Aí eu vou pedir a lista, então, vamos mandar mensagem para 20 pessoas. Quem são as 20 pessoas? Sandra, Sandra vai lá dar o nome. Vamos lá. Vou mandar uma mensagem aqui como essa aqui, tá? Oi, fulana, eu estou começando um novo negócio em tempo parcial e estou em formação de coach de bem-estar. Preciso de ajuda para praticar minhas avaliações. Você pode me ajudar? Aí pode ser não precisa ser exatamente essa mensagem, tá? Eu estou começando aqui um treinamento e para receber o certificado, eu preciso fazer 20 avaliações. Você pode me ajudar e ser uma das pessoas que eu vou fazer a avaliação? Gente, quem é sua amiga, seu amigo, seu parente, alguém que gosta muito de você, vai dizer sim. E a ideia é você fazer isso. Nessa hora, gente, transferir coragem. É dizer assim, vamos fazer o seguinte, você vai fazer e eu vou fazer também. Então a pessoa faz e eu faço também. A pessoa se sente mais encorajada quando eu faço também. Eu mando áudio, tá? Oi, fulano, vou fazer aqui a avaliação. Eu estou em treinamento e preciso, estou com uma meta para bater essa semana e eu preciso fazer essa semana 10 avaliações. Cara, tá muito complicado, eu estou muito corrido. Tu pode me ajudar, cara, ser uma das pessoas? Eu estou com um horário aqui na quarta, 10 da manhã. Você poderia nesse horário para gente para me ajudar a cumprir a minha meta? Essa é a frase para amigo. Para quem não é amigo, você não vai mandar uma mensagem dessa. Não é nada profissional, mas para um amigo, o amigo ele entende. Um amigo ele quer ajudar, entendeu? Para a pessoa conhecida lá da rua é diferente. Eu estou te dando, eu tenho 3 vagas para uma avaliação gratuita que custa R$ 200. Eu estou com 3 vouchers aqui, tá? E você foi sorte, você é sortuda. Estou te dando a oportunidade. Você quer aproveitar essa oportunidade? Eu tenho um horário quarta-feira, 10 da manhã. Não, não quero não. Tudo bem. Então, a senhora gostaria, ó, tentar e tal, tal, tal. Entendeu? É diferente, tá? Que mais? Então, você se organize, pega aqui a sua agenda, marque os horários, tenha lá a sua, sua maquininha de cartão. Gente, Timetree é um programa para agendamento, inclusive pode ser usado, a gente não está usando aqui não, mas ele pode ser usado para fazer agenda coletiva. Então, do teu clube, com todos os teus coaches, você pode colocar uma cor para cada pessoa, uma cor para cada atividade, de maneira que você olha lá a cor e você sabe, tem uma avaliação do Delor na quarta, entendeu? Tem uma revisão do Pedro na tal hora, entendeu? Então você olha para a agenda e sabe quem agendou o quê, tá? Interessante, Elas. Você pode compartilhar. Todo mundo tem acesso à agenda que você compartilhar, beleza? Então é isso, meus queridos. Aberto para perguntas. Quem tiver perguntas, esteja à vontade. Ô, Ângelo, depois que Falamos. a pessoa participa, então, da reunião de embaixador e decide fazer uma renda extra, por exemplo, um plano B, eu já posso fazer essa sessão de coach com ela, ela já pode virar um consultor em treinamento, um coach em treinamento. 2 corações, Ela né? querer, tem que ter pelo menos dois corações. Sempre. Tá. Certo? Mas aí você vai, ótimo, então precisa de 2 corações. Inclusive serão seus clientes. Vem cá, vamos na reunião do Quick Start. Eita. Vamos na reunião do Quick Start que você vai aprender a ter os 2 corações. Vamos lá, não tem reunião do Quick Start para você essa semana, o que é que você faz? Ó, nós vamos fazer uma publicação aqui nas redes sociais para você, tá? Com esse texto, ou então com o seu resultado. Quem curtir, a gente agenda uma avaliação e ela, se fechar, vai ser seu coração. Ou nós vamos fazer uma festa de degustação, uma festa shake lá, ou na sua casa, ou no seu escritório, ou aqui no clube. Você convida as pessoas. Quem fechar aqui vai ser seu coração. Isso é o Kickstart, gente. Kickstart é isso. Não Então, tem a assim, mais a do pessoa Kickstart decidiu que aqui, ela mostra quer, como é que faz 500 pontos. Hã? ela decidiu que ela quer, se ela não tem os dois corações, ela precisa ter para depois se Claro. tornar um coach em treinamento. Exatamente. Seu primeiro treinamento é conseguir 2 pessoas. Aí você vai mostrar que você realmente vai ganhar dinheiro. Se você não conseguir nem duas, como é que você vai ganhar dinheiro? Entendeu? Então, eu vou te ajudar aqui. Bora. Só me indica as pessoas. Fala, Silmara. Ô, Ângelo, vê se eu entendi. Esse clube eu posso fazer em qualquer lugar, assim, na minha casa, na casa de alguém, Pode, tem clubes convidar as caseiros, mas precisa pessoas. ter um lugar dedicado só para o clube. Se você vai fazer na sua casa, tira o sofá, tira as coisas, bota as estações, tá?
Vai Tá. fazer na Porque garagem, assim, eu não tira o tenho carro, espaço, tira não as tenho coisas. nada. Então, eu não tenho Hã? espaço, não tenho nada. Eu trabalho, aí como é que eu faço? Eu posso Visita um é, clube. Qual a tua visitar o cidade? clube de alguém, então. Você precisa visitar um clube, tá? Ah, tá Qual bom. a tua Tá, isso que cidade? eu Quem é fiquei teu sabendo. presidente? Quem é teu tabulador? Meu presidente é Memberg. Eita, Silmar, coitada. depois Poxa você me vida, que falta chama de aí, eu sorte. explico para Ah, fala com o você como é que Neyberg, ele é. sabe tudo. Neyberg sabe tudo. Viu? Sortuda! Neyberg tem o melhor clube de São Paulo. Viu? Melhor clube. É, Eita, é o Mônica, meu e será da que é? Mônica, É, melhor que já, o já me Morumbi. tirou para E segundo. agora? Eita, fiquei agora. Ô, Delorto, eu me meti em enrascada agora. Gente, mais alguma pergunta? Menberg, pode falar, querido. O Delorto, fique à vontade, tá? Eu vou parar a gravação.